Agora a gente vê a catequese, com todo o ensinamento, desde o advento até Corpus Christi, estamos sabendo quem é Deus, a fé na morte e ressurreição de Cristo. Agora é o tempo do caminho da fé. Como viver essa fé? Lembra? Santíssima Trindade, como viver como o Pai. A criação. Viver como Jesus. A revelação, a comunhão com o pão e vinho, portanto, produto da terra e do mar. E viver como o Espírito Santo. A partilha. Aí, quinto Corpus Christi também, né? Significando a partilha. Então, com toda essa visão da fé, é que nem o pedreiro, quando tem as ferramentas, tem tudo material, agora levanta a parede, não é isso? Agora nós temos tudo para caminhar na fé. É o tempo agora comum, vai até novembro, tá? Então veja aí a mensagem. Se fé é confiança em Deus, é um dom de Deus, não é mérito nosso, é Deus que se revelou, é Deus que nos amou. Pois é. Agora, como ver essa fé? Será que ela está só dentro da igreja? Será que a fé é questão de ato cultual, como aqui na missa? Já começamos hoje, 9º domingo, tempo comum. Salomão, pela leitura, né? Ele fez a igreja, rezou para que toda a igreja, até os pagãos, pode vir na igreja fazer oração. Perfeito, né? Mas lembra, já falei aqui várias vezes, é perigoso fazer uma igreja. Perigo, padre? Por que é perigo? Por quê? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que o catecismo falava? Deus é Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra, né? Deus não tem lugar, Deus está em todo o espaço. Isso? Claro que está aqui, está. Mas está na rua, está na estrada, está na porteira, está lá na sua lavoura, no seu trabalho, está no seu coração, na sua boca, no seu ouvido, no seu olhar. O mesmo Deus está aqui, está lá. Quinta-feira, Corpus Christi. O corpo de Jesus não é só hóstia, filho. O corpo de Jesus é todo o trabalho de partilha do pão, né? A terra e a água. A doação, sangue, por isso o líquido vermelho, né? Simbolizado pelo sangue nosso, o sangue de Cristo. Aí está toda a doação. Lembra aquela frase? A Eucaristia é alimento, não é remédio. Que precisamos de remédio, precisamos. A devoção aos santos é remédio, mas não é alimento. O único alimento é a liturgia da palavra, a palavra de Deus e a liturgia eucarística. Entenderam? Pois é. Então agora vamos caminhar então com a fé, né? Pois é. Então vamos meditando, então já citei um pouco a minha leitura, né? Salomão, que fez, ele que construiu o templo, ele aprendeu, né? Ele já fez uma oração, que todos os povos venham aqui no templo, né? Ver o nome de Deus, a mão forte, o braço escondido de Deus. Então, gente, foi um elogio, né? Que os estrangeiros reconheçam no templo de Jerusalém aquele Deus lá do Egito, com mão forte e poderosa, que Nossa Senhora também fala no Magnificat, né? Derrubar os poderosos seus tronos, os orgulhosos seus tronos, aos ricos deixar de mãos vazias. É esta força de Deus, em nome de Deus. Então não é só o povo israelita, os judeus, que tinham fé em Deus. Deus também é para todos os povos. Não foi cantado aí no Salmo? Proclamar o Evangelho a toda criatura, todo louvor, irmãos. E São Paulo já também corrigiu, né?
lá em Gálatas, na Galácia, né? Muita gente chegou lá falando, não, é a circuncisão que nos leva para o céu. É a lei, né, de Moisés que nos leva para o céu. São Paulo falou, isso é outro evangelho. Não há outro evangelho. O único evangelho é o evangelho de Cristo, irmão. Não é a circuncisão, não é a lei dos homens. Porque você vai ver, você aí dentro. Quantas vezes nós queremos agradar os homens, então a gente não fala o evangelho, a gente fala aquilo que agrada. São Paulo falou, isso é outro evangelho. A fé em Deus é um só. Lembra? Corpus Christi. Se há um só pão, que é Cristo, também há um só corpo, que é a igreja. Como é que existem outras igrejas? São outros evangelhos, hein, gente? Ou nós também católicos, lemos o mesmo texto da Bíblia, domingo, mas com a cabecinha do outro evangelho. Por isso, já esse domingo, né, está mostrando para nós, né? A salvação, gente, vem para os gentios também, né? Deus também alcança, os benefícios de Deus alcançam todos os povos. A glória de Deus se manifesta na sua ação de bondade divina. Agora, o povo de Israel, à medida que vai invocando o nome de Deus, vai procurando, segundo, né, aliança, viver no testemunho, na prática, irmãos. Não é questão de crer de cabeça, mas no testemunho, gente. E pensa bem, gente, o nosso testemunho, o modo como você vive em casa, o modo como você trabalha, é cristão? Tem fé em Deus? Ou você acha que tem fé só aqui na igreja? Meu filho, viva a fé lá dentro de você. Então, nunca pensar querer controlar, é o segundo mandamento, né? Não tomar o seu nome em vão. Não controlar Deus só no espaço. Há tantos outros textos lá de Isaías, né? Deus, o quê? Você quer fazer uma igreja para mim, Davi? Deus vai caber numa igreja? Não cabe nem na terra, velho. Deus não cabe, nem no sol não cabe. Vai caber aqui em Rio Manso? Ou vai caber dentro do sacrário? Isso aqui é sacramento, irmãos. Mas se a gente não prestar atenção, você pode ter um respeito aqui para o Santíssimo, e lá na rua você chutar as pessoas, abandonar, nem olhar na cara, etc. Meu filho Santíssimo, se está aqui, ele está lá também. Então, teu marido ou tua mulher, teus filhos são santíssimos também. Não foram batizados? Foram. Então, o mesmo respeito que você tem aqui, você também tem que ter com seu marido, sua esposa, seu filho, etc., amigo, conhecido. Agora, você bebe pinga e cerveja, é respeito? Aqui você bebe pinga e cerveja aqui no Filho Santíssimo? É lógico que não, padre. É? Então, lá também no bar, também não pode. Estou dando exemplo, irmãos. Aplicando, né? Então, por isso que a beleza, a palavra de Deus está dentro de nós. Deus não pode ficar preso a uma realidade cultural e religiosa dos judeus. Aí que entra o evangelho do centurião, um pagão. Bom, a primeira leitura já mostrava lá, né? Foi o Abraão, gente, era um pagão. Abraão que vai ser o pai da fé. Esse centurião, um soldado, um comandante do exército de Roma, ateu, não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com Deus Javé, com Jesus Cristo, não tinha nada a ver. Mas era um homem bom, ajudou até na igreja da sinagoga. E ele pediu para Jesus, não pelo filho dele, pediu para o empregado. E ele acreditou que a turma falaram de Jesus. Ele, um pagão, acreditar nesse homem que
nem conhece. Mas tudo que Jesus fala e faz. Gente, é isso que é o perigo hoje. O que você fala, você faz. É tão fácil batizar uma criança, né? Casar na igreja, rezar para defunto, né? Mas falar e fazer, irmãos. Falar e fazer. O centurião olhou, viu ou escutou falar de Jesus, pediu para o empregado, que estava mal doente, morrer, mandou, né, os seus empregados avisar Jesus. Eles foram lá e falaram para Jesus: o nosso patrão é um homem bom, respeita a nossa religião, né? Ajudou a fazer igreja, sinagoga. Ele está pedindo para o senhor ir até a casa dele, que tem um empregado doente. Jesus abaixou a cabeça: então vamos mesmo. Mas aquele homem percebeu que Jesus estava vindo. Mandou outra turma: avisa Jesus, não precisa vir aqui não. Assim como dou ordem para um soldado, vai, ele vai, vem, ele vem, obedece, ele obedece. Gente, o centurião, um pagão, respeitou que Jesus é um judeu, e todo judeu que vai numa casa de um pagão era impuro. Ele respeitou até esse lado humano dos judeus, não querendo que Jesus se profanasse, né, ficasse impuro, entrasse na casa de um pagão. Então ele falou: Jesus, fala para Jesus lá, uma palavra dele, o meu servo é curado. Jesus desmanchou, ficou admirado. Gente, o que é fé? Precisa Jesus ir na sua casa? Precisa. Não precisa, basta uma palavra. O que é fé, gente? E nós hoje fazemos tanta macumba, né? Para uma cura, uma reza, não sei o quê. Exigimos tanto dos santos, né? Está na missa, né? Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma só palavra, seremos curados, irmãos. Veja aí a fé, né? A fé é ação, gente. Então a fé, gente, não significa passividade, é reconhecimento que Deus vem em primeiro lugar no nosso encontro. É a espera, né? Que tomemos a iniciativa. Então o culto, gente, claro que tem que fazer o culto, mas Deus não está no culto só. Agora, junta o culto e o serviço, a bondade. Como é que Jesus vai? O único elogio que Jesus fez foi para esse homem pagão, que não tinha nada a ver com o templo de Jerusalém, nada com a fé de Israel, mas o modo dele viver, né, ajudou na construção da igreja, era um povo bom, e lutando pelo seu empregado, não é nem filho. Jesus falou: eu nunca vi tamanha fé, maior do que o povo, meu povo de Israel. Gente, que lição para nós, né? Então a gente pensa que fé é uma questão de religião, católica, sei lá o quê. Não é, filho. Então, dei minha leitura, né? Se o Salomão fez a igreja, bem, mas não coloque Deus só na igreja, né? Mas até hoje a gente coloca, né? Então a fé e o evangelho, gente, está para toda a nossa vida. Então o erro nosso é reduzirmos no nosso egoísmo a presença de Deus dentro do nosso interesse particular. Quando você tem algum problema, você não reza o seu problema. Meu filho, não faça isso. Você tem problema? Então não reza mais. Louva a Deus com o problema que você tem. Só isso. Não é pedir para resolver o problema.